Bem, para continuar, a gente vai ter que fazer um filtro de capacitor. O que é um capacitor? Eu tenho aqui alguns capacitores, ó. E aí a gente tem capacitores que têm polaridade, que são os eletrolíticos, ó, que é negativo e positivo. E aí tem diversos tamanhos e tal. E tem esse tipo de capacitor que ele não tem polaridade, né? Então, são os dois tipos principais que a gente tem. E qual é a função do capacitor? Nada mais é do que duas placas. E aí, essas duas placas, quando eu coloco uma fonte nelas, uma se carrega com cargas positivas, né? E outras se carregam com carga negativa. Então, esse é o meu capacitor. O que vai diferenciar um capacitor? Geralmente, o material que está entre eles. Isso vai permitir que ele tenha uma maior capacidade de armazenar cargas ou uma menor capacidade. Lógico que o tamanho também das placas, né? Mas lógico também que o que separa, que é o dielétrico, né? Que é o isolante que separa as placas, também tem uma grande influência. O nosso capacitor tem duas grandezas que nos interessam muito. Uma é a capacitância, que é vamos dizer, a medida que ele tem, ou seja, a capacidade que ele tem de armazenar cargas entre as placas, né? Outra medida importante é a tensão de trabalho. Esse aqui, por exemplo, é de 16 volts, quer dizer que ele suporta uma tensão de 16 volts. Se eu colocar acima disso, ele não vai suportar e vai estourar. A unidade de medida do capacitor é o Faraday, só que Faraday é muito grande. Normalmente, a gente trabalha com microfarad, nanofarad e picofarad. Esses capacitores que têm um corpo maior, geralmente vem escrito no corpo dele o valor que ele tem e essa tensão que ele possui. Uma outra opção, ele também é igual ao resistor, ele pode ter com código de cores, né? E aqui ele teria um código de cores, então é outra opção. E aí a gente pegaria a tabela dele e seguiria. Vou mostrar como é que funciona o capacitor. Olha, eu montei o seguinte circuito, ó. Um capacitor, um resistor em série com capacitor e um LED. Vou alimentar ele em uma tensão, né? Vou alimentar ele numa fonte. A hora que eu ligo esse capacitor, ele vai ter uma corrente aqui, que é uma corrente de carga, ou seja, é uma corrente que vai estar carregando o meu capacitor. A hora que essa corrente, estou ligando numa fonte contínua, a hora que essa corrente carregar o capacitor, ele vai funcionar como se fosse uma fonte no sentido oposto. E ele vai parar de carregar. E aí, se eu retirar, eu posso alimentar o meu circuito no capacitor, que ele vai descarregar pelo resistor também. Então, vou primeiro colocar ele para carregar. Ó, tá vendo? Meu circuito agora está carregando. Você vê que o meu LED começa a diminuir a intensidade, né? Porque ele vai aumentando a tensão no capacitor. E aí vai diminuindo a minha corrente, ó. Pronto, apagou. Então, essa é uma das funções do capacitor. Quando a gente tem uma corrente contínua, ele bloqueia a corrente contínua, ou seja, por exemplo, se eu tenho um circuito onde eu tenho uma tensão alternada somada a uma corrente contínua, ele elimina a contínua e mantém a alternada. Beleza. Carregou, vamos descarregar ela agora. Então, vou desligar da fonte, no circuito. E agora eu vou tirar meu resistor daqui, ó. E vou alimentar o meu resistor com o meu capacitor, ó. Então tá aqui. E esse aqui eu vou ligar no negativo. Pronto, ó. Agora tá vendo, ó? Agora a carga que estava armazenada está sendo descarregada através do meu resistor, que limita a corrente, né? Limita a velocidade. E ele vai descarregando até acabar toda a carga que está armazenada nele. Então, essa também é outra função do meu capacitor, né? Ele armazena essa carga. Então, vamos imaginar uma coisa bem interessante quando a gente faz com corrente alternada. Que essas duas características vão impactar em corrente alternada. Lembra lá do meu circuito? Peguei aqui, podia ser qualquer um, eu peguei esse, né?
Esse aqui é o nosso meia onda. Então lembra que ela subia, descia, subia, descia, subia, descia, subia, descia. Se eu tivesse um circuito de capacitor, ele ia funcionar assim, ó. Ele carregava, na hora que ele ia descer, ele ia segurar a minha corrente, né? Segurar a minha tensão por um tempo. Ele ia descarregando lentamente. Aqui ia descarregando lentamente, aqui ia descarregando lentamente, e aqui ia descarregando lentamente. Então, aí ele ia subindo, né? Ou seja, descarregava, aí ele começava a subir de novo, chegava aqui e subia. Então, a minha onda agora passa a ser assim, ó. Resumindo, uma das coisas que a gente tem, primeiro, que ele já é uma fonte, ou seja, aqui já tinha uma corrente contínua, agora ele vai ficar muito próximo, né? Ele vai ficar alguma coisa assim, ó. Circuitos que não são tão sensíveis à variação da minha amplitude aqui, dá para me utilizar o meu capacitor, usar o meu circuito somente com capacitor como filtro, né? Ah, e de cara, olha, ela vinha de ser até o zero, então, e depois ela subia de novo. O meu Vmed é aqui. Outra coisa que vai acontecer é que se o meu Vmed estava aqui, ele vai subir. Então eu vou aumentar a minha tensão de saída também pelo uso do filtro de capacitor, né? Porque ele não vai descer tanto. Nesse período aqui, ó, vou colocar aqui, ó, vou imaginar que ele fique variando aqui, ó. Essa variação aqui, ó, é o meu V de Ripo. Vou imaginar que variasse aqui meio volt para cima, meio volt para baixo. Então essa é a variação. E a gente pode calcular isso e trabalhar para que a gente diminua, ou para que a gente aumente, né? E aí a gente passa a ter o nosso circuito. Então vamos trabalhar com o nosso circuito e vamos medir ele, a tensão, né, que é o meu V, como se fosse o meu V contínuo, 21,6,7. Então vamos colocar o capacitor e ver quanto que ele vai ficar. O capacitor eu coloco em paralelo, então, deixa eu pegar aqui, está o negativo, ali está o positivo. E olha só, a minha tensão já pulou para 33 volts. Vamos olhar também como é que ficou a minha onda? Vamos tirar ele novamente aqui. Então tá aqui, ó, só lembrando que quem não assistiu as outras aulas, né, que esse osciloscópio, ele sempre desloca a onda para metade, né? Então como tá na metade, tá dando 21 de pico, porque na realidade é 22, né? Ou seja, ele tá pegando como se fosse a metade para cá, a metade para lá. Mas, então ele seria uma tensão aqui de 22, aqueles nossos 22 que a gente mediu, né? Que ele é só pulsante e o eixo, na verdade, está aqui embaixo. Então, beleza, ó. Essa aqui é a onda com o resistor. Vamos ver como é que ele fica colocando o capacitor? Então, pronto, ó. Ó, tá vendo que agora ele tá só uma reta, ó? Então, o que aconteceu com o meu circuito? Agora, ó, ele só fica nessa variaçãozinha aqui, ó. Ele já não é mais, é como se ele fosse um circuito contínuo. E como a gente viu, só o fato de colocar o nosso filtro de capacitor aumenta a tensão também, justamente porque como ela não desce mais, a tensão resultante aqui fica mais alta. Vamos fazer as contas só para ver como é que funciona? Conversar um pouquinho sobre a fórmula dele. O meu V de Ripo é igual a minha tensão de filtragem média, né, que agora a gente chama, o meu Vmed, agora a gente chama Vmed filtrado, dividido pela frequência, R, a minha carga e o meu capacitor. Então essa aqui, ó, é o valor de Ripo. Então eu posso, por exemplo, se eu quiser alterar meu valor de Ripo, quanto mais eu vou aumentando aqui minha capacitância ou o meu resistor, eu vou diminuindo meu valor de Ripo aqui. Então se eu precisar, se ele estiver oscilando muito e eu precisar alterar, eu posso aumentar meu capacitor e o meu resistor. E também posso calculá-los, né? O nosso valor médio depois de filtrado, então VR,
aqui meu valor de RIPO, né, de pico a pico daquela oscilação, vamos ver quanto que vai dar. O meu valor médio de filtrado foi 33,1. Dividido pela frequência. Lembrando que a gente estava usando ponte, ele dobra a frequência, 160 Hz. O meu resistor é de 1K, então 10 a terceira. E o meu capacitor, deixa eu olhar aqui, 2.200 microfarad, 10 a menos 6. Então 10 a menos 6 com 10 a menos a terceira, dá 10 a menos 3, passa para cima como 10 a terceira, então fica 33,1 dividido por 120 vezes 2.200, aqui vezes 10 a terceira, né? Porque estava 10 a menos 3, passou para cima. Bem, deixa eu calcular aqui, 0,125 volts. Então, aqui, ó, essa variação, esse VR do meu circuito aqui é de 0,1 volt, né? Que ele vai ficar oscilando aqui, que é bem pouco. Então, ele praticamente, né, em 30 volts, ele está variando 0,1, quer dizer, ele está praticamente contínuo, não é verdade? Bem, a gente vai estudar, assim, a gente está falando bem por alto de capacitor, e nós vamos ter que estudar bastante capacitor ainda, e aí, só que eu vou colocar essas aulas lá na nossa aula de análise de circuito. A gente vai fazer associação, vai comparar como é que fica a onda, como é que fica a onda da tensão, como é que fica a onda da corrente. Então a gente vai entender um pouquinho de capacitor, mas aí na nossa playlist de análise de circuito. Bem, aqui a gente está caminhando para conhecer os componentes eletrônicos. Então a gente viu que o capacitor serve para filtrar minha corrente contínua, né? Serve para bloquear minha corrente contínua. Serve para, na corrente alternada, ele serve como um amortecedor, ou seja, quando ela sobe, ele segura, quando ela desce, ele segura. A nossa fonte, a gente já tem uma parte que faz a retificação, ou seja, que elimina a parte negativa, transforma a nossa fonte, a nossa corrente alternada numa corrente pulsante. A gente tem um filtro capacitivo, que já faz com que ele fique muito próximo da contínua, e agora a gente falta uma parte aqui que é uma regulação de tensão. Então, a gente tem mais de uma maneira de fazer, a gente vai falar de duas, né? Vou mostrar primeiro agora, como na próxima aula a gente vai falar do Zener, e depois vamos montar uma fonte, aí eu vou usar um regulador de tensão, que é um CI, que a gente já compra, que faz a mesma função. Então, até a próxima aula com o diodo Zener, muito obrigado.